Como eu comecei um negócio, mesmo sendo médico, com uma formação extremamente tradicional. Isso começou lá atrás. Antes de ser médico, eu sou piloto de helicóptero. Medicina já é a minha segunda profissão. E eu fui fazer a formação tradicional de piloto. A gente procura um aeroclube ou uma escola de aviação. A gente faz os cursos que a gente chama de piloto privado e piloto comercial. Vai ser instrutor de voo. Uma carreira muito parecida com a nossa formação médica, onde a gente faz faculdade, depois vai fazer a residência e, eventualmente, vai ensinando ali os nossos R-. Durante a minha formação como piloto, eu percebi que muitos aeroclubes estavam abrindo do lado quando eu estava fazendo o curso. E no final, era 2016, nem pagando a gente conseguia voar. Eu tive a oportunidade de fazer medicina graças à minha família, então eu estudei, passei na faculdade e durante a minha graduação de medicina percebi o mesmo padrão. Estava abrindo várias faculdades médicas ao redor e eu falei, caramba, vai acontecer comigo de novo. Foi nesse momento que eu decidi estudar o mercado. Comecei a estudar a Lei Mais Médicos, estudar o que ia acontecer, qual seria o futuro da medicina do Brasil. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, realmente, a suspeita que eu tinha vai acontecer de novo. No caso, nem pagando eu vou dar plantão. É claro que esse é um cenário extremo. Eu acho que a medicina é um mercado muito grande e muito mais protegido do que a aviação, mas é um paralelo parecido. E foi nesse momento que eu decidi empreender. Eu já fazia a contabilidade da minha família desde que eu tinha 16 anos. Isso mostra que eu, sim, já tinha um espírito empreendedor adormecido. Hoje, em retrospecto, eu consigo enxergar isso. Mas então foi nesse momento que eu vi que não tinha nenhum serviço de contabilidade médica especializada. E aí a gente fundou a Easy. A gente chama carinhosamente de Easy, mas hoje é uma das maiores empresas de contabilidade médica do país. E já são mais de 6 anos nessa jornada. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é como que o médico Heitor se beneficia da outra persona, que é o Heitor empresário. Como que hoje eu consigo sentar em mesas que eu jamais conseguiria sentar sendo um médico recém-formado, ou então sendo um oftalmologista recém-formado, e eu consigo sentar em mesas hoje com a nata da oftalmologia, os melhores colegas tecnicamente, aqueles que a gente mais admira. Consigo falar em congressos de oftalmologia. Consigo ter uma visão muito clara daquilo que eu quero me tornar como médico. E essa visão de empresário me ajuda muito na minha tomada de decisão como médico. E eu falo até mais, isso atua diretamente na minha tomada de decisão com o meu paciente. Porque hoje eu não tenho conflito de interesse para indicar um procedimento cirúrgico, pois eu não preciso desse dinheiro para fechar a conta no final do mês. Eu tenho previsibilidade, eu tenho tudo organizado. Eu não vou comprar um laser para minha clínica se eu tiver que fechar a conta e aí eu ficar forçando indicação de procedimento. Então hoje a minha tomada de decisão financeira e meu conhecimento de gestão permite com que eu tome melhores decisões clínicas para os meus pacientes, pois isso diminui o meu viés, diminui o meu conflito de interesse. Além de, claro, me trazer um conforto muito grande na minha atuação clínica. Então é isso que eu queria trazer isso para vocês. Como que a gente ter um pouco de visão empresarial atua na nossa tomada de decisão como médico, nas melhores escolhas que a gente consegue fazer. É claro que eu já fiz oftalmologia pensando em mercado, mas e não é uma visão que é mercantilizada, mas é uma versão que reflete muito a minha decisão como marido, quem eu quero me tornar no futuro. E isso eu queria dar a liberdade dos colegas que estão se formando agora ou quem está ainda durante a graduação ter essa visão fora da caixa, uma visão um pouco menos romântica da medicina, mas que talvez hoje seja mais necessária. Algo mais pragmático, que combina muito comigo, mas que hoje me traz muita liberdade e eu vejo que muitos colegas não conseguem usufruir dessa liberdade. Então eu queria compartilhar um pouquinho da visão da minha rotina hoje, que é uma carreira híbrida.
Eu faço assistência, eu atendo meus pacientes, eu opero, mas também faço a gestão da minha empresa. E eu queria trazer aqui um pouquinho de prós e contras desse cenário que eu vivo hoje. Conforme eu já falei, eu tenho menos conflito de interesse, eu tenho mais tempo, eu tenho mais condição de investir na minha carreira. Então eu posso sair tranquilamente para fazer um curso de atualização ou ir para um congresso, sabendo que parte da minha renda está garantida, a parte que eu ganho com a empresa. Isso me permite uma maior tranquilidade em investir na minha carreira médica. Em contrapartida, eu também colho benefícios de ser médico assistencialista com uma carreira muito tradicional na empresa também. Pois eu tenho convívio com os colegas, eu ouço o cliente enquanto eu estou paramentando, eu converso com o anestesista no centro cirúrgico, e isso tudo traz um feedback muito próximo, de fato, do meu cliente, pois naquele momento eu não estou vestido como heitor empresário, prestador de serviço, eu estou vestido como heitor médico. Transicionar nesses dois mundos me traz uma vantagem muito grande. Eu consigo estar muito próximo e sentindo a dor muito latente do meu cliente, mas também consigo me desenvolver como médico assistente, sabendo que eu não preciso sempre vender minha hora para estar conquistando pagando minhas contas no final do mês. Você pode continuar atendendo, operando, mas que sua carreira também exige organização, posicionamento, inteligência de mercado, visão de longo prazo e como que isso afeta a sua vida pessoal. Eu separo muito diversos Heitor. O Heitor marido, o Heitor que vai ser pai em breve, o Heitor médico, o Heitor empresário, e eu tento traçar interseções e pontos ótimos entre esses diversas personas que a gente desempenha, né? E todos nós desempenhamos. Então, quando a gente fala aqui de ser médico e ter um posicionamento, a gente está falando de você ser médico, prestar a melhor assistência para o seu paciente, e isso, hoje eu acho que todo mundo, isso é como se fosse básico, todo mundo tem essa premissa, que você tem que ser ótimo tecnicamente. Mas no momento que você abre mão do posicionamento, você fica sujeito à maré do mercado, para onde que o vento te leva. E aí talvez você esteja prejudicando o heitor, pai ou a sua persona na sua família. Em outra partida, quando você deixa de estudar mercado, você pode estar comprometendo o seu eu médico. Então você pode estar prejudicando o seu atendimento ao paciente. Vários desses tópicos que eu levantei, a falta de visão de longo prazo pode estar afetando, por exemplo, o seu eu familiar ou o seu eu como marido, como esposa. Pensa, reflete como cada uma das decisões, ou no momento que você decide não pensar no longo prazo, no momento que você decide não se posicionar, no momento que você decide não estudar minimamente o mercado, não estou falando para você ser especialista, como cada uma dessas pessoas, desses seus eus, fica prejudicado. É um exercício que eu faço comigo constantemente e que eu acho que é muito válido cada um de nós fazer. Então, empreender não te afasta da medicina. Na verdade, no meu caso, me aproximou muito. Me dá liberdade, eu vejo a medicina com menos romantismo, com mais pragmatismo, e isso me traz uma quebra de expectativa menor. Eu alinho a expectativa que eu tenho com a minha profissão, eu sei o que o mercado hoje exige. Então eu sei que o mercado exige hoje que eu olhe para a precificação, que eu tome melhores decisões, que eu estude o mercado, que eu estude empreendedorismo, finanças, para no fim ser médico me traga prazer e não frustração. E hoje eu vejo muito colega frustrado com a medicina. Então a gente está falando aqui de a interseção entre o empreendedorismo e a medicina, um colaborando com o outro. Então, mais uma vez, você olhar a sua carreira com uma visão empresarial não te afasta da medicina de forma nenhuma. Te entrega uma medicina de melhor qualidade, com um melhor retorno pessoal, com menos quebra de expectativa, e isso você vai ver um melhor resultado na decisão que a gente toma aonde mais importa, que é com o nosso paciente. Se essa visão faz sentido para você, comenta construir aqui embaixo do vídeo.